Boa noite, turma. Agora, inclusive, estamos falando aqui cobrar ou não a primeira consulta odontológica. E aí, o que é que vocês dizem? Cobramos ou não? Coloquei no Google aqui, código de ética. A primeira consulta deve ser cobrada quando o paciente pode pagar por ela. Então, pelo código de ética odontológico, tem que ser cobrada a consulta, certo? Tem que ser cobrado. Agora, eu pergunto a vocês. Deixa aqui meu ombro. Aí eu pergunto a vocês, no Brasil, é cobrado consulta odontológica em 100% das clínicas? Aí vocês me respondem. Deixa eu ver aqui. É cobrado consulta odontológica? E o que é a consulta odontológica? O que seria a consulta odontológica? Né? O que faz parte da consulta odontológica? Então aqui, entrando aqui no Google, vamos lá. O valor da consulta varia, nacionalmente varia entre 170 e 220, aproximadamente. Geral zona. É permitido cobrar consulta antecipada? Assim, você pode cobrar antecipado, mas não pode reter 100% do valor caso o paciente falte, já que tal taxa pode vir a ser considerada abusiva por Código de Defesa do Consumidor. Aí tem código de ética, código de defesa, código atrás de código. Aí, aí, aí você dentista, nós dentistas, ficamos, cobra ou não cobra? Um valor abusivo ou não é abusivo? Então, primeiramente, a minha opinião, agora que é a minha opinião, certo? A minha opinião é o seguinte: se, se, se o Código de Ética Odontológica prevê que a primeira, deve ser cobrada quando o paciente pode pagar por ela, todos os estabelecimentos de saúde têm que cobrar consulta. A partir do momento que um não cobra e aquele estabelecimento é denunciado, eu nem gosto dessa palavra denunciado, sabe? Eu gosto do livre mercado. Enfim, aquele estabelecimento é denunciado, continua não cobrando a primeira consulta, do que adianta? Só fechar aqui bem rapidinho. Okay. Do que adianta, certo? Do que adianta termos medidas para alguns e medidas para os outros, para outros, entende? Porque eu vejo muitas clínicas que não cobram consulta, muitos dentistas que cobram, outros que não cobram. Isso aí é um paradoxo muito grande, porque existem clínicas grandes que não cobram a primeira consulta. Agora eu pergunto a você, toda 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 empresa que se preze, qual o objetivo dela, né? Toda empresa é para obtenção de lucro, senão ela não vai sobreviver no mercado, certo? Então, se ela quer lucrar, toda empresa, a missão dela, no final lá tem dizendo: somos uma empresa que prezamos pelo lucro, a missão. Como é que ela não vai cobrar a primeira consulta odontológica e conseguir ganhar dinheiro não cobrando a primeira consulta odontológica? Então a gente já entra num prisma que o mercado se autorregula, entende? O mercado se autorregula, primeiramente, primeiro tudo, faculdades abrindo a todo custo, faculdades abrindo a todo custo, dentistas se formando pelos milhares do Brasil. Nós, Brasil, somos o país com mais dentistas do mundo. País com mais dentistas do mundo. Qual o país com mais dentistas do mundo? Brasil. Somos o país com mais dentistas do mundo.
De acordo com informações do Conselho Regional do CFO, o Brasil conta atualmente com mais de 400 mil dentistas. Número expressivo que, segundo o relatório elaborado pela Unimed, coloca o país com o maior detentor de profissionais nessa especialidade no mundo. Somos o país com mais dentistas do mundo. Cobra ou não cobra a primeira consulta? Cobra ou não cobra? Somos o país com mais dentistas do mundo. No Brasil estão 19% de dentistas do mundo. Então cobra ou não cobra consulta? Pelo código de ética, não cobra. Mas todos nós cobramos ou não a consulta? Para cobrar a consulta é o quê? R$50? R$10? Já vale como cobrar uma consulta? Tem que ser monetário o valor da consulta? Então eu penso assim, eu vou ser bem objetivo aqui. Eu penso assim, pelo código de ética, você vai infringir o código de ética por você não cobrar a primeira consulta odontológica. Muitos dentistas se pegam se comparando a médicos. O médico cobra porque o dentista não pode cobrar. O médico cobra porque o dentista não pode cobrar. Aí vamos lá. O médico é o seguinte: quando você vai para uma consulta médica, a consulta médica, aquela consulta médica já é o fim. É o meio e o fim. Então, se o médico não cobrar a consulta, eu não sei como a classe médica vai sobreviver nesse primeiro contato. Por quê? Porque a consulta médica já é o fim. Na odontologia, é o seguinte: na odontologia, por sua vez, somos um país que a sociedade nos vê como realizador de procedimentos. Então, é muito fácil você achar um paciente, um cliente, que ele está orçando. Ele passou por 5 dentistas fazendo o orçamento, como se fosse uma TV. Vai comprar uma TV de 32 polegadas e ele vai nas casas do negócio, na Magazine do negócio, no negócio, ele vai... Então, ele está passando dentista de dentista para fazer orçamento. Por quê? Porque não é a consulta em si. A finalidade não é na consulta. A consulta é como se fosse um meio de orçamento para chegar um fim, que é o procedimento, que aí ele tem que pagar. Porque é aí que eu digo, o dentista que fizer o procedimento sem pagar, o paciente pagar, aí eu digo que fecha as portas. Aí eu digo que fecha. Então tem muito, assim, eu tô falando da realidade do Brasil. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, não. Eu estou dizendo a realidade do Brasil que eu vejo é muita clínica não cobrando a consulta inicial. Porém, eu vou explicar aqui para você entender. Grande parte dos dentistas, grande parte, que não cobra a consulta inicial, ele pode ou ela entregar nessa primeira consulta mais ou menos é como se fosse filtrar o paciente. O dentista filtra o paciente e o paciente já filtra a clínica se é para ele ou não. Então, nesse primeiro contato, sem valores, não é, digamos assim, uma consulta realmente que vá fechar um diagnóstico preciso, que realmente vai fazer um implante e vai... Não, porque primeiro, essa consulta não tem exames. Essa primeira consulta não tem exames. O dentista pode solicitar exames para o paciente. O paciente vai pagar por esses exames. Se o paciente pagar por esses exames, ele já vai pagar, ele já está pagando pela consulta. Porque ele já está dizendo para o dentista que ele está apto a fazer
pelo menos a segunda consulta, que essa eu digo que é importante. Porque a segunda consulta, quando ele vem com os exames apropriados, é que o dentista vai conseguir passar para ele ou ela realmente um planejamento. E nessa etapa, o paciente já está pagando algo, tanto para o dentista quanto para a clínica radiológica. Então, pense uma coisa, não é que eu cobro a primeira consulta. Eu não cobro a primeira consulta. Chegamos num patamar que a primeira consulta às vezes não é relevante, porque a primeira consulta é uma consulta de filtrar o paciente, uma conversa inicial para conhecer o paciente conhecer a clínica e o profissional passar exames para aí ele conseguir fazer um planejamento para o paciente e passar até valores, entende? E passar até valores. Existe clínica sim que passa logo valores no primeiro momento, porque existe clínica que já tem a sua todo o aparato dentro do consultório de raio-x panorâmico, de até tomografia dentro do consultório. Então, eu acredito que seria ideal, no mundo ideal, um livre mercado para a odontologia, até aumentar a acessibilidade dos pacientes. Agora, à medida que nós estamos vendo pelo prisma errado. Sabe por quê? Porque à medida que nós ficamos debatendo se a primeira consulta deve ou não ser cobrada. O cara vai cobrar R$10 e pronto. Acabou. Eu cobro a consulta. Não é essa a questão. A grande questão para nós como sociedade olhar é caso o profissional ou a clínica ele está entregando aquilo que ele promete entregar. Se ele está realizando procedimentos com base na literatura, se ele ou ela está realizando uma odontologia de qualidade, precisamos mais fiscalização? Sim, precisamos. Não fiscalização de cobrar ou não a primeira consulta. Isso aí, o mercado ele vai se autorregular. A fiscalização do CFO, do CRO deve ser restrito a clínica ter o básico de saneamento, de vigilância sanitária, de um mínimo de como é que eu posso dizer assim, um mínimo de limpeza, de manutenção para funcionar. Então isso é o mais importante do que cobrar uma consulta, certo? Porque nenhum dentista, assim, só se for filantropia para trabalhar de graça. Porque não cobrar a primeira consulta não quer dizer que ele está fazendo tudo de graça, não. A primeira consulta pode ser só um bate-papo para solicitar um exame. Que na segunda consulta, se o paciente voltar, ele já vai estar pagando alguma coisa para fazer. Então, assim, é minha opinião, né, inicialmente. Logicamente, eu, já com meus 14 anos de formado, eu pego muitos pacientes, eu cobro consulta, assim, eu pego muitos pacientes que... Aí você cobra consulta e você reverte, aí que tá o dilema. A minha consulta, eu cobro a consulta, porém eu reverto em procedimento.
Aí sabe o que acontece? O paciente chega, paga a consulta, mas você não vai reverter em procedimento? Só que o paciente não sabe que ele está meia hora conversando com você, quando você cobra a consulta, você está realmente fazendo a consulta como se fosse a segunda consulta com o exame. Por quê? Porque você cobrando a consulta, você pode até tirar raio-x. Se você tiver um raio-x dentro do seu consultório, você tira o raio-x, você já fecha com ele lá, se ele quiser. Porém, caso o paciente... já aconteceu de um paciente chegar, eu cobrar a consulta, reverter o procedimento e o paciente queria um laudo para um concurso. Então, ficamos meia hora conversando, eu tirei um raio-x, expliquei se precisava ou não. Então, isso é uma consulta para ser cobrada. Aí a paciente sai, por sua vez, eu não realizei nenhum procedimento, entre aspas, mas assim, a consulta foi um procedimento, porque eu expliquei muita coisa para ela. E esse paciente queria esse valor revertido em alguma coisa, algum procedimento. Que eu falei, esse valor foi revertido aqui na consulta, que eu fiquei 1 hora com a senhora, o senhor conversando aqui, passando todo o meu conhecimento de 14 anos clínico, mais diversas especializações para você. Então, frustra o dentista também. Então, falar que o dentista não cobra, ou cobra, é assim, é muito leviano da parte de quem não está realmente dentro daquele âmbito, daquela realidade clínica do paciente. Logicamente que você sendo um dentista com experiência clínica robusta, diagnóstico muito preciso, existem especialidades na odontologia que a própria consulta ela já é o fim. Ela já é o fim. Patologia já é o fim. Então, o paciente vai para a consulta, uma urgência já é uma consulta cobrada, porque já é o fim. Entende? O paciente já vai para a consulta para a finalidade de sanar aquela dor da urgência. Então já é o fim. Então existem consultas. Quem não vai cobrar uma consulta de urgência? Agora eu pergunto: qual clínica não vai cobrar uma consulta de urgência? Não existe assim, entende? Então o mercado vai regular. Agora, qual o país referência? O Brasil é referência à odontologia. Movimenta cerca de 40 bilhões por ano a odontologia. Nós somos um país com os melhores dentistas do mundo. Então o CFO, ele tem que estar preocupado não em cobrar ou não consulta. Ai, tem que cobrar consulta. Quem quiser cobrar, cobre. Quem não quiser, não cobre a consulta. Agora eu quero ver o profissional que não vai cobrar consulta e vai sobreviver. Não existe isso. Então, assim, eu cobro a consulta. É indicado de um paciente. Entra aqui no meu consultório. Entre no consultório. Está com um paciente. Entre no consultório. Vamos. Não vou cobrar. Mas se eu cobrar R$10, já está válido para a ética de eu cobrar uma consulta ou não? Então, assim, é um assunto ainda muito discutido, porque tem muitas clínicas grandes que não cobram consulta, mas fazem trabalhos excepcionais, maravilhosos, e não cobram consulta inicial, entende? E existem dentistas que cobram consulta e tá tudo bem. Então eu deixo para vocês comentarem, cobra consulta ou não. Esse tema é bem delicado, mas comente aí embaixo